Ontem eu fiz 8 anos de relacionamento. Não parece, né? Olha que bebezinha. Não, mas eu comecei com 16 anos a namorar o meu marido hoje. E essas são coisas que eu aprendi sobre relacionamento, tá? Coisas pra. Na verdade, eu não vou nem filosofar, vou falar coisas práticas. Pra já, pum, dia a dia. Eu acho que o que mais melhorou nossa relação foi entender que a gente estava construindo uma família e quem teve essa percepção foi ele, nem foi eu. Mas quando ele trouxe pra mim, eu sinto que mudou também a forma como eu vejo ele. E ele mesmo falou, quando eu comecei a te enxergar como a minha família e que a gente estava construindo família, eu te olhei de forma muito diferente. E as minhas atitudes começaram a mudar também, porque pensa, tem um peso muito maior quando você pensa na construção. Não só em hoje, não só em amanhã, sabe? Mas que você está construindo algo que vai perdurar durante toda a vida. Então, as coisas ficam mais importantes e aí você começa a prestar mais atenção nelas e fazer mais questão. Então, muda muito a relação, entender que você está construindo uma família. Se por acaso esse é o objetivo da sua relação. Eu sei que tem gente que namora só por namorar, que não quer levar nenhum namoro pro futuro. Eu conheço gente que, eu só não quero ficar sozinho. Então, nesse caso, nem precisa olhar a dica, né? Deixa pra lá. Pausa pro café. E aí, a segunda dica é: você tem que aprender com todas as merdas. E isso entra dentro da construção. Porque se você tá construindo uma relação que vai ficar melhor, e é inevitável ficar melhor, eu vivo isso há 8 anos. Cada ano fica melhor a relação, não fica pior. Não sei o que a galera inventou, que vai ficando desgastado, que vai enjoar. Não, só fica melhor. E por que fica melhor? Tudo que dá errado, a gente aprende e cria uma forma, um método para resolver. Ai, a gente tá brigando por lavar a louça. Então, porra, senta e começa a estruturar uma estratégia, também porque a gente trabalha junto, então é normal, a gente faz reunião e, tipo, planejar solução. E a gente levou isso pro nosso relacionamento. Então a gente faz reunião, sim, pra falar sobre a família, a gente chama reunião familiar, juro. E agenda e tudo, tá? A gente faz reunião e resolve os problemas na reunião. E eu acho isso maravilhoso. Por dois fatores. A gente não conversa sobre o problema quando tá chateado, quando tá bravo. E segundo, que toda a reunião é voltada para procurar solução. Não fica, sabe? É claro que a gente fala, tô chateada por causa disso, provavelmente tem a ver com isso aqui que aconteceu na minha infância, nananana. Claro que a gente esclarece tudo, mas também não termina a reunião sem ajustar. E isso é crucial. Tipo, toda merda que dá, vira uma estratégia pra não dar merda de novo. Isso é, cara, perfeito. Por exemplo, o lance da louça, né? Tá dando problema porque a gente tá brigando porque não tá lavando a louça. Ou sei lá, um tá lavando a louça mais do que o outro. Senta e organiza. Já que você lava mais a louça, o que você acha de ficar com a louça pra lavar? E aí eu fico com a comida, ou eu guardo, eu seco, guardo, sei lá, alguma coisa assim. Ou eu faço o chão, você faz a louça. Alguma coisa assim. Aí testa. Se der ruim de novo, vai se voltar e vai ver outra estratégia. E vai testando, 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 até achar o que é perfeito para o casal. E às vezes aquele formato era perfeito, só que vocês demoram a colocar aquilo como um hábito. Porque você vai fazer o comportamento que você está habituado a fazer. Aí é um processo até que o novo comportamento que foi estabelecido vire um hábito. Outra coisa muito importante, você entender que a outra pessoa tá vivendo pela primeira vez. Também, igual você, sabe? Porque a gente. Nem todo mundo, né? Tem gente que é muito autocrítico também. Mas, por exemplo, eu acho muito mais fácil considerar as minhas limitações, os meus erros, porque eu tô tentando ser melhor e eu tô vendo, eu tô vivendo isso. Então eu entendo quando eu erro, quando eu faço besteira, mas é muito mais difícil entender isso no outro, entendeu? Entender que ele esqueceu alguma coisa, que ele deixou de fazer, sendo que ele também tá aprendendo, também tá vivendo pela primeira vez. E o seu papel não é muito de ficar sendo uma mãe, é mais de uma. Ou um pai, não sei quem tá vendo isso aqui. Mas é de uma parceria. Então, o que a gente pode fazer
nós dois, porque eu tô aqui pra te ajudar, você tá aí pra me ajudar, pra fazer isso dar certo, ou pra te ajudar a fazer isso. Por exemplo, seu parceiro tá com problema pra estudar. E aí você tem o costume de ficar, você não tá estudando, você não tá estudando, você não tá estudando. Parece o quê? A mãe dele. Você não é a mãe dele. E isso pode estar até sendo gatilho negativo, né? Adultos não lidam com as coisas assim. A mãe lida porque ela tá lidando com uma criança. Mas se fossem dois adultos, iam sentar e conversar. Por que você não tá estudando? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? E se a gente separar um canto na casa para você estudar? Assim você vai ter mais foco. E se você colocar o celular no outro cômodo quando estiver estudando? E se a gente estudar no mesmo horário? Porque a gente pode, se ajudar a estudar, porque o ambiente pressiona e você vai me ver estudar enquanto eu te vejo estudar, e aí a gente se motiva a estudar. Então é muito mais uma coisa de vamos conversar sobre isso e ver como a gente pode se ajudar a alcançar o que a gente quer, em vez de e como eu estou falando demais, vou falar só mais um, que é fazer questão é muito importante. Tem que fazer questão. Quando a gente olha pra vida, não sei se você tem essa mesma filosofia que eu, né? Mas tem até um nome pra isso, absorvismo, alguma coisa assim. Mas é entender que a vida não tem sentido nenhum, né? Que somos só poeira cósmica e que nada do que a gente fizer faz a diferença. A gente não faz a diferença, dia nenhum faz diferença. Quando a gente olha no calendário da humanidade, um dia não é nada, nossa vida não é nada, nada faz sentido. Mas nada faz sentido até ter o sentido que nós damos a ela. Porque as coisas realmente não fazem sentido nenhum, mas a gente pode inventar, a gente pode fingir que faz. E aí a vida fica melhor, assim, fica mais interessante, fica mais divertida de ser vivida quando a gente finge que na verdade tem sentido, sim. E dar significado às coisas é isso. Você finge que tem sentido, dá significado, dá importância, faz questão. Então, é o dia de vocês? Cara, tem que sair sim, tem que fazer questão sim. Porque ela gosta de ganhar presente, mas já faz tanto tempo, pra que ficar fazendo isso? Tem que fazer sim, tem que fazer sim. Aí eu falei que ia ser prática, né? Eu tenho dates semanais, então data fixa para o casal, toda semana, fora as outras datas. Tipo assim, dia 12, que é o nosso dia do mês, 12/12, que é o nosso dia do ano. Então, essas coisas têm sentido? Não tem sentido. Mas foda-se, eu dou significado a ela e isso faz com que eu dê importância e faça questão. E são esses dias que a gente vai lembrar quando estiver velho, quando estiver perto de morrer. E é por isso que faz tanta diferença. Porque no fim, é sobre isso, é sobre ser feliz, é sobre criar memórias e fazer a nossa vida, a única, preciosa e curta vida que a gente tem, ser o mais incrível possível. E o relacionamento é pra isso, pra deixar a vida mais incrível, pra fingir mais ainda que ela tem significado, que ela tem sentido, pra deixar as coisas melhores e pra jogar purpurina na vida. Então, tem que dar significado, sentido e importância, sim, para as coisas. Mesmo que não faça sentido, se você é uma pessoa muito racional, talvez tenha dificuldade de fazer isso. Mas faça porque você sabe que é importante. Só por isso. Não precisa ter sentido, não. O ser humano tem sentido? Não tem nenhum. Juro, meus vídeos dão 0 views, mas eu queria muito que esse tivesse visualização, porque eu realmente posso ajudar alguém com esses conselhos, eu tenho certeza. São muito valiosos. 8 anos para entender isso, tá?